Bom, queridos, para quem é de boa noite, para quem é de paz do Senhor, a paz do Senhor, para quem é de graça, graça e paz, seja bem-vindos em nome de Jesus. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nada tem faltado para este povo, eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias a Deus. Eu quero aproveitar este momento, queridos, para nós estarmos meditando sobre algumas bases bíblicas apostólicas para igrejas em casa. Então, tem se falado muito, inclusive na última live, a primeira inclusive, que o povo até me pegou de surpresa, e eu trouxe um artigo, fiz menção do artigo aqui com os irmãos, a respeito de igreja nos lares, e um artigo que é muito gostoso, inclusive porque veio ao encontro, né, das minhas necessidades, porque esses últimos tempos eu tenho pesquisado e estudado muito sobre essa questão de igreja em casa, e esse artigo então realmente veio enriquecer aquilo que eu estou buscando, que eu estou procurando, e hoje eu quero estar compartilhando com vocês um pouco desta base bíblica apostólica para igrejas nas casas, nos lares. Hoje cedo, hoje de manhã, eu postei um vídeo lá no meu canal do YouTube, e ele falava sobre a igreja, né? A origem da igreja, a origem da igreja. Essas bases bíblicas que nós vamos estar citando algumas delas aqui, elas têm muito a ver com isso que nós estamos falando, sobre a origem da igreja. De onde nós viemos, como nós surgimos e para onde é que nós estamos nos conduzindo. Se você perguntar isso para qualquer crente, ele vai dizer assim: não, estou indo para o céu porque eu sou crente. Será? Eu quero que você pense assim, que você se questione. Será? Tá? Eu não estou duvidando da tua salvação, mas a gente tem que se questionar, porque muitas vezes e muita gente pensa que está caminhando num caminho de vitória, mas no final ele está caminhando um caminho de morte. E não é verdade? A própria Bíblia não diz isso? Diz que o enganoso é o coração do homem, e que há caminhos que para o homem parecem caminhos perfeitos, mas o seu final ele é caminho de morte, não é? Então, eu acho que a todo tempo, isso é uma maneira minha de pensar, nós devemos estar nos questionando, cada um a si próprio, ninguém questionar ninguém, mas cada um a si próprio. Será que eu estou indo para o céu? Será que eu estou caminhando realmente no caminho de Deus? Será que eu estou trilhando nas bases da palavra? Será que é isso mesmo que eu estou seguindo? Não é? Então nós vamos estudar um pouquinho hoje nessas bases bíblicas. Preste atenção. Jesus escolheu pessoas simples e pessoas comuns para ser seus discípulos, né? Jesus não saiu nas faculdades, nas universidades de Jerusalém, procurando, não, só quero os Nicodemos da vida, os reitores das faculdades. Não, ao contrário. Jesus procurou pessoas simples, pessoas comuns, pescadores, né? Pescadores, pessoas do povo. Jesus procurou pessoas comuns para serem os seus discípulos, né? Para serem seus discípulos. Ele se preocupou mais com a disponibilidade de cada um do que com a habilidade que a pessoa possuía. A igreja primitiva, ela sempre se reuniu em pequenos grupos onde tinha pessoas de diversas origens ou de diversas classes, né? Em dado momento, você tem um grupo de pescadores, em outro momento, você tem naquele grupo de pescadores, participando de uma reunião, alguém como o apóstolo Paulo, que era um camarada culto, era um camarada que tinha família, que tinha raízes, inclusive ele dotava de cidadania romana, e para dotar cidadania romana, Paulo não era qualquer um, né? Então a igreja ela congregava, mas Deus não estava olhando para isso. Deus, quando chamou Paulo,
Não chamou Paulo porque ele era o Paulo. Ô Paulão, ó o cara. Não, não. Chamou ele porque Deus conhecia o seu coração. O seu coração. E quando essas pessoas se reuniram, né, Jesus então deu para eles algumas orientações. Como eu disse, até recomendo para você o meu vídeo do meu canal, conte comigo. Que eu coloquei hoje, a gente fala dessas orientações, das ordens que Jesus deu para o seu povo, né? Para o seu povo, que o povo havia se dispersado, porque Jesus havia sido crucificado. Ah, Jesus morreu na cruz. Então, todo o projeto, na cabeça humana dos discípulos, né, o ministério havia acabado, o ministério havia encerrado, porque Jesus morreu. Só que o que eles não sabiam, ficaram sabendo depois por causa de duas mulheres, olha o ministério feminino, por causa de duas mulheres, eles ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado, era ressurreto e estava no meio deles, e permaneceu no meio deles por 40 dias, e depois ascendeu aos céus, aos olhares dos seus discípulos. E em Atos capítulo 2, versículos 46 até o 47, e a palavra de Deus ela nos fala o seguinte, veja comigo, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor que acrescentava, coisa linda, o Senhor acrescentava-lhes o quê? Os que iam sendo salvos, né? O Senhor ia acrescentando no meio do povo aqueles que iam sendo salvos. Lindo, né? O povo trabalhando, o início da igreja. Eu costumo dizer que esse momento, esse momento de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, para começar do 40 ali o texto também, muito bom. Eu costumo dizer, isso não é teologia, isso é um jeito meu de tratar, um jeito pessoal, a inauguração da igreja. Tá? Não estou tratando de teologia aqui. A inauguração, a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2, ali começou. A pedra fundamental da igreja foi lançada em Mateus capítulo 16, versículo 18. Ali Jesus disse, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Ali foi a pedra fundamental, né? Mas quando chegou em Atos capítulo 2, a igreja foi inaugurada. E à medida que o povo ia obedecendo, a igreja ia crescendo. Em Atos capítulo 5, versículo 42, a palavra de Deus também nos diz assim, olha, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Olha que coisa linda. Não é o que nós estamos fazendo? Nós não paramos. O vírus que parou o mundo, o vírus que parou a cidade, isso é interessante, bacana, né? Hoje, tantos pastores estão se reunindo com o seu rebanho, estão se reunindo com a sua igreja, com o seu povo. Olha, se reunindo com a igreja está reunida. É bom entender isso. A igreja não é aquele prédio que está lá fechado. A igreja não é aquela obra que está lá com muro, aquele salão com poltronas confortáveis, com ar-condicionado. Aquilo não é igreja não, queridos. Igreja hoje, ela está reunida aqui, eu e você. Você que está me assistindo, que está me ouvindo, você que está orando aí junto comigo agora, tá? A igreja de Deus está reunida. O vírus não conseguiu parar a igreja. Parou o mundo, parou fábricas, parou países, parou governos, parou um monte de coisa. Mas a igreja de Cristo, ela continua firme, porque antes disso, Deus providenciou esse recurso para que eu e você não parássemos de falar e de meditar na sua palavra. Em Romanos, capítulo 16, versículos 3 até o versículo 5, aí começamos a falar da igreja nas casas. Ó, na igreja nas casas. No capítulo 5, 42, né, já tem uma boa referência.
5:42. Eu acabei de recitar para vocês esse versículo. Em todos os dias no templo e de casa em casa. Né? De casa em casa. Hoje nós estamos fazendo isso. Eu estou aqui na minha casa, mas eu estou indo de casa em casa agora, porque você está em conexão, no mesmo espírito, ouvindo esta mensagem neste horário junto comigo. Né? 16, Romanos 16, dos versículos 3 até o versículo 5. Diz a palavra, eu li essa palavra recentemente na igreja: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Palavra que nos mostra o quê? Que esses dois versículos, a igreja, ela sempre se reuniu nas casas. A igreja, ela nasceu numa casa. Sim, queridos, numa casa. Você volta nessa leitura de Atos, vai lá, e você vai ver no capítulo 1 que Jesus mandou eles para Jerusalém. Eles foram para Jerusalém e foram para uma casa e se reuniram no cenáculo daquela casa. Ali o Espírito Santo desceu e encheu aquele povo todo. A igreja nasceu numa casa. Numa casa. Essa é a base bíblica. Se a igreja nasceu numa casa, por que nós estamos abandonando as casas? A igreja foi feita para as famílias. Por isso eu costumo dizer que, e os pastores se preocupam muito com isso, quando uma família ela está doente, quando uma família não está bem, a preocupação do pastor ela é grande, sabe por quê? Porque se a família está doente, a igreja também está doente. Agora, se a família está saudável, aí a igreja, ela também vai estar saudável. Deus, família, ideia de Deus. Igreja veio para congregar famílias. Né? Famílias. E a igreja nasceu nas casas. E a igreja permaneceu nas casas. Esses versículos que nós estamos trazendo aqui hoje, está provando e está mostrando exatamente isso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Veja esse versículo. Olha só, para que, no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Não é? De casa em casa. Olha quanto versículo na Bíblia para falar da igreja em casa. Vou citar mais alguns. Romanos 16, versículos 3 e 5, está falando de Priscila e Áquila novamente, e fala também de outras pessoas. Romanos, capítulo 16, versículo 6, fala de Maria, está saudando Maria, que muito trabalhou por vós. Aonde? Nas casas. Não havia igreja em prédio. Não havia igreja com essa ideia que nós temos hoje de templo. E assim, a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia e a igreja multiplicava. Depois, Romanos, capítulo 16, nos versículos... Esse capítulo 16 é uma saudação a muitas igrejas que se reuniam na cidade de Roma. Né? Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros. E ele vai saudando e saudando mais pessoas. No versículo 10, continua saudando. No versículo 11, mais saudação. E versículo 12,
versículo 12. Aliás, esse versículo 12, quando eu li na igreja, as crianças da igreja gostaram muito, né? Porque por causa dos nomes que ele cita, né? No versículo 12 e 13, que fala: saudai a Trifena e Trifosa. As crianças morreram de rir. Muito bom, mas olha só, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside. Todas essas pessoas aqui eram pessoas que trabalhavam em prol da igreja, e essas pessoas, elas trabalhavam em prol da igreja nas casas. Nas casas. Inclusive no versículo 14, ele termina dizendo, olha, saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpias, e todos os santos que se reúnem com eles. Não se reunia lá, se reunia com eles. Eles aonde? Nas casas. A igreja cresceu e multiplicou, se reunindo nas casas. A ideia de igreja em templo, estudando a história da igreja, você vai descobrir que teve um camarada que participou, que teve uma ação muito grande, muito forte, para mudar a realidade e a história da igreja. O nome dele, Constantino. Tá? Muito grande. Deixa eu seguir aqui na Bíblia, que eu quero pegar um outro versículo para compartilhar aqui com os irmãos. Mas eu posso ir citando aqui. Depois você pode pegar esses versículos todos na Bíblia e você vai confirmando em casa. Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:19, Colossenses 4:15. Colossenses 4:15, ele é bem mais específico naquilo que eu estou defendendo aqui, que a igreja se reunia nas casas. Olha só, saudai, Colossenses 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Quer dizer, havia uma igreja reunida na casa, hospedada na casa dela. A igreja não é o templo de tijolo. Deus não habita em casa de tijolo ou de pedra. Deus habita no meu, no teu, no nosso coração. Guarda isso e reflita nisso. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar e valorizar aquilo que já sempre foi valorizado pelos nossos irmãos na igreja primitiva. Agora, o que é interessante é que a igreja primitiva, ela alcançou objetivos que hoje, com todo o recurso que nós temos, estamos muito aquém de conquistar as vitórias, os objetivos que aqueles irmãos, que aquela igreja conseguiu conquistar. Estamos muito distantes disso. Alguma coisa que está errado não está certo. Já ouviram isso? Alguma coisa que está errado não está certo. Então precisa ser consertado. E esse conserto tem que ser feito por mim e por você. Tá? A Filemon, no versículo 2 de Filemon, Paulo escreve assim, olha só. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. Na tua casa. A igreja está na tua casa. Não está se referindo à família deles, está se referindo a um grupo de irmãos, família espiritual, aos irmãos que estão na tua casa. Os pequenos grupos, que a gente hoje chama carinhosamente de célula. As igrejas pequenas, de casa em casa, são e sempre foram a força motriz da igreja no Novo Testamento. Foram e são, né? São, sempre foram e serão a grande força motriz
da igreja no Novo Testamento. E quando se fala Novo Testamento, se fala em nossos dias atuais. Ok?